Capítulo 17, é isso. Não há necessidade de pânico, o marido dos sonhos perfeito. Santo Senhor, algo grande está acontecendo. Muitas forças importantes estão se reunindo a alguns milhares de quilômetros de nossa terra sagrada. Há a Terra Santa Yang do Vazio, a grande dinastia do Sol, a antiga família Cial e muitos outros figurões. O que eles estão fazendo? Eles estão aqui para nos atacar. Agora mesmo, o Senhor Sagrado de Taishuan estava discutindo um assunto com um grupo de seus anciões no salão do Senhor Sagrado da Terra Santa de Taishuan, quando um discípulo sem fôlego correu para fazer um relatório. A tez do discípulo empalideceu, afinal, isso não era pouca coisa. Muitas forças importantes se reuniram à sua porta, e eles podiam sentir terríveis flutuações de energia não muito longe de sua Terra Santa. Pela maneira como essas forças ostentavam seu poder, ficou claro que todos se reuniram para atacar a Terra Santa de Taishuan. Mesmo que a Terra Santa de Taishuan afirmasse ser a mais forte da desolação oriental nos dias normais, mesmo eles não podiam deixar de tremer se tantos gigantes virassem suas lanças em direção a eles. No entanto, o discípulo não pôde deixar de conter seu choque depois de fazer seu relatório. Seja o Santo Senhor ou os anciões, nenhum deles mostrou qualquer pânico ou mudança em suas expressões, mesmo depois de ouvir suas palavras. Todos eles pareciam calmos como se nada de grande tivesse acontecido. É isso? Você está em pânico por algo tão pequeno. É assim que um discípulo da Terra Santa de Taishuan deve se comportar. Ao contrário de suas expectativas, um ancião realmente franziu a testa e o repreendeu por sua covardia. Ficou claro que nenhuma das pessoas à sua frente se importava com o ataque conjunto de todas aquelas grandes forças. Vossa Excelência, Santo Senhor, sua previsão está realmente além de nós. Você já esperava algo assim, e é por isso que você já formou um bom relacionamento com o jovem Lord Gu. Ao mesmo tempo, os outros anciãos sorriram e começaram a bajular o Santo Senhor Taishuan por sua grande previsão e habilidade. Embora o Senhor Sagrado de Taishuan soubesse que os anciões estavam apenas se gabando e não o admiravam tanto quanto mostravam em seus rostos, ele ainda não podia deixar de se sentir orgulhoso de si mesmo. No entanto, ele ainda tinha que manter as aparências e não podia simplesmente deixar de lado a majestade do Senhor Sagrado de Taishuan, então ele acenou majestosamente com a mão e disse em um tom leve: Nossa Terra Santa de Taishuan está em um estado de ansiedade desde então. Nosso ancião supremo faleceu no meio de sua reclusão, e é tudo graças ao jovem Lord Gu descendo ao reino inferior para a experiência de vida que pudemos ter uma chance de ter um relacionamento favorável com ele. Você deve agradecer ao jovem Lord Gu por sua graça. Taishuan Holy Lord não pôde deixar de sentir orgulho ao dizer todas aquelas palavras. Afinal, Gu Shangji era um genuíno jovem Lorde do Reino Superior, com uma identidade forte e um passado aterrorizante. Exceto pelos anciões e alguns dos confiáveis discípulos da seita interior, ninguém mais na Terra Santa de Taishuan sabia sobre esse assunto. Foi porque o Santo Senhor de Taishuan queria dar uma grande surpresa às várias forças principais. Era preciso aceitar que Taishuan Holy Lord também era uma pessoa de grande intelecto. Ele esperava há muito o aparecimento de tal situação. Santo Senhor, parece que Sua Alteza Real e o jovem Lord Gu estão se aproximando cada vez mais nos últimos dias.
Receio que se não tivéssemos a Santa Donzela, nossa Terra Santa de Taishuan poderia ter que enfrentar uma inevitável catástrofe desta vez. Isso mesmo, isso mesmo. É tudo graças ao Santo Senhor ter uma boa filha. Todos os anciões bajulam com suspiros de inveja, e suas ações apenas ampliaram o sorriso do Senhor Sagrado de Taishuan. Isso mesmo. Foi tudo graças à sua preciosa filha, ou então, como ninguém como eles teria a chance de interagir com alguém tão estimado quanto o jovem Lord Gu. Quanto ao discípulo que veio fazer o relatório, sua pobre mente não pôde evitar desmaiar de estupefação enquanto ouvia a conversa entre os anciões e o santo Lord Taishuan. O ancião supremo Taishuan já morreu. Esse misterioso jovem Lorde é verdadeiramente poderoso além da medida. A cabeça do discípulo zumbiu enquanto ele observava os anciãos e o santo senhor Taishuan conversarem alegremente entre si. Não havia o mínimo de pânico entre suas sobrancelhas. Abra os portões e me siga. Vamos conhecer essas facções que chegaram à nossa porta. Raios dourados passaram pelas pupilas do Senhor Sagrado de Taishuan quando sua aura surgiu e ele corajosamente saiu ao encontro de seus adversários. Em um pavilhão da Terra Santa de Taishuan. As palavras do jovem mestre Gus são realmente interessantes, o reino superior é realmente tão grande. Su Qingji franziu os lábios e perguntou. Ao mesmo tempo, ela gentilmente enrolou os punhos para revelar uma pequena parte de seus pulsos delicados e perfeitos, que lembravam as raízes de um lótus da neve, para encher o copo vazio de chá de Gu Shangji sentado à sua frente. As histórias sobre o reino superior que saíram da boca de Gu Shangji fascinaram Su Qingji. Depois que ela deixou de lado o preconceito em seu coração e contatou Gu Shangji mais uma vez, ela descobriu que a sensação de estar em sua companhia era completamente diferente de antes. Embora Gu Shangji tivesse um temperamento extremamente profundo e indescritível, ela não podia deixar de se sentir atraída por ele e isso é o quanto inegável charme que ele tinha em relação aos membros do sexo oposto. Como a Santa Donzela da Terra Santa de Taishuan, e alguém que também possuía duas almas em seu corpo, Su Qingji foi saudada como um prodígio intelectual desde jovem. Ao longo dos anos, ela conheceu muitos jovens talentos, mas nenhum deles poderia se comparar a Gu Shangji, para ser honesta. Para simplificar, ela pensou que seria um insulto a Gu Shangji se esses talentos fossem comparados a ele. Com sua bela aparência, pensamentos indescritíveis e temperamento majestoso, poucos poderiam se comparar a ele. Sem mencionar que Gu Shangji tinha uma grande profundidade de conhecimento, tolerância, habilidades de conversação, base de cultivo e experiência, etc. Até o pai dela disse que ele pode não ser o oponente de Gu Shangji. Não importa como se olhasse para Gu Shangji, ele era o marido perfeito dos sonhos desejado por muitas mulheres no mundo. E Su Qingji naturalmente não foi uma exceção. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir um pouco ao ouvir a pergunta de Su Qingji. Por que não subir e ver por si mesmo quão grande é o reino superior? Eles estavam se aproximando cada vez mais nos últimos dias, a ponto de Su Qingji quase se abrir para ele, mas Gu Shangji não conseguia compreender por que seu valor de fortuna ainda não havia aumentado. Ele já havia concluído que a sorte de Su Qingji não tinha nada a ver com Ye Shen. Então, ela também era uma filha favorita do céu. Ou foi porque sua mãe veio do reino superior, então ela herdou uma linhagem extraordinária.
Ou ela poderia ser a reencarnação de um antigo gigante. Nem mesmo o sistema poderia explicar sua existência. Parece que o mundo não carece de pessoas abençoadas com grande fortuna que são completamente diferentes dos filhos prediletos do céu como aquele Yeshen. Gu Shangji pensou. Ao mesmo tempo, Gu Shangji adivinhou que ainda poderia usar Sukingji para obter um pouco mais de dinheiro daquele alho poró chamado Yeshen, já que Yeshen ainda não havia desistido de Sukingji. Somente alguém no reino do falso Deus pode quebrar a barreira entre os mundos e ascender. Como os cultivadores comuns do reino inferior como nós podem ir para o reino superior tão facilmente? Sukingji respondeu com pesar. Afinal, as potências do reino do falso Deus representavam o pináculo absoluto do reino inferior. Sem mencionar no desolado oriental, você nem os veria no norte, oeste ou outros desolados e lugares no reino inferior. Mesmo o ancião supremo de sua terra santa Taishuan estava apenas meio passo para o reino da outorga do Lorde, mas ele já havia morrido no meio de sua reclusão. No momento, o mais forte nas terras sagradas da desolação oriental provavelmente estava apenas a meio passo do reino da outorga dos Lordes. Quanto ao quão difícil era chegar a um ponto onde alguém pudesse romper a barreira e subir, Sukingji não conseguia compreender. Capítulo 18 Tigres acompanham monarcas, prestando homenagem ao jovem Lord Gu. Reinos conhecidos atuais. Físico mortal. Oceano espiritual. Palácio dos Espíritos. Transcendente. Grande transcendente. Santo. Senhor outorgado. Rei conferido. Falso Deus. A.S. Desolação, ONS, Oriental / Ocidental / Norte / Sul agora será, ONS, Oriental / Ocidental / Norte / Sul. O reino do falso Deus é realmente tão forte. Quando você chegar ao reino superior, você perceberá que o reino do falso Deus não é nada demais. Gu Shangji respondeu casualmente. Em suas palavras, o reino do falso Deus não era nada demais, como se cultivadores desse nível pudessem ser encontrados nas ruas como repolho. Ainda assim, aquelas não eram palavras vazias. Embora os cultivadores do reino do falso Deus fossem existências puldarussas no reino inferior, eles eram uma dúzia no reino superior. Com uma vida útil de mais de 10.000 anos, os cultivadores do reino do falso Deus compunham a maioria dos discípulos nas seitas imortais, ortodoxias e clãs no reino superior. Eu me pergunto se o jovem Lord Gu pode contar a Kingji sobre os reinos além do reino do falso Deus. Sukingji perguntou com olhos brilhantes, mostrando seu interesse no assunto. Que tipo de seres eram aqueles além do reino do falso Deus? O que há para dizer sobre isso? Além dos falsos deuses estão obviamente os verdadeiros deuses. Gu Shangji respondeu e tomou um gole de seu vinho. Embora Sukingji tenha recebido uma resposta superficial, ela não ficou desencorajada. Enchendo silenciosamente a xícara de Gu Shangji, ela hesitou por um momento, e então se moveu. Uma fragrância fraca e sedutora se difundiu nos arredores quando Sukingji apareceu atrás de Gu Shangji. Jovem senhor, esta força é do seu agrado? Sukingji perguntou quando começou a massagear os ombros de Gu Shangji, como uma empregada obediente. Embora sua técnica não fosse bem praticada, havia um certo charme em seus movimentos. As ações repentinas de Sukingji surpreenderam Gu Shangji.
Seu comportamento atual era completamente inconsistente com sua identidade como uma heroína que deveria ter um temperamento distante. Kinji sabe que é difícil para mim receber o amor do jovem Lorde, mas Kinji não quer desistir. Su Kinji respondeu com honestidade. Se alguém ao seu lado ouvisse suas palavras neste momento, pensaria que ela era uma daquelas mulheres diretas que perseguem proativamente a pessoa que amam. Mas a verdade é que ela era esperta, e tudo o que ela fazia na frente de Gu Shangji era calculado por ela. Ainda assim, Gu Shangji teve que admitir que não sentia repulsa pelas palhaçadas de Su Qingji. Ele poderia naturalmente dizer o raciocínio por trás das ações de Su Qingji. Su Qingji era uma mulher inteligente que não estaria disposta a ser uma esposa de vaso ornamental. Ela tinha suas próprias ambições, e se ele tivesse que ser honesto, então Gu Shangji realmente apreciava mulheres como ela. É que Su Qingji ainda não tinha chegado ao ponto de ficar fascinado por ela. Ele não seria tentado tão facilmente. Não havia como ele se arruinar por um momento de prazer. À medida que esses pensamentos cruzavam a mente de Gu Shangji, ele percebeu que a relação entre Su Qingji e Ye Shen havia de alguma forma quebrado além da salvação. A sensação de perigo que ele sentiu nos últimos dias havia desaparecido. Em outras palavras, ele só sofreria uma reação da fortuna se tivesse como alvo os filhos favorecidos do céu e as pessoas que eram muito próximas a eles. Embora Su Qingji tivesse uma grande fortuna ao seu redor, pelo menos 10 vezes maior do que as pessoas comuns, Gu Shangji sentiu que poderia derrubá-la aqui e agora sem sofrer qualquer reação. Então, ter uma grande quantidade de fortuna ao seu redor não significa que você é um filho favorecido do céu que será protegido pelos céus. Isso é mais razoável. Afinal, só pode haver tantos filhos favorecidos do céu, e todos eles devem ser protagonistas de biscoitos. Gu Shangji pensou consigo mesmo, aprofundando sua compreensão do mundo ao seu redor. Além do reino do falso Deus está naturalmente o reino do Deus verdadeiro. Existências neste reino acendem sua chama sagrada e forjam uma fundação divina. Além dos deuses verdadeiros estão os deuses celestiais. Eles estão acima de todas as existências, e mesmo os deuses verdadeiros só podem olhar para eles. Com seu humor melhor, Gu Shangji decidiu explicar uma coisa ou duas para Su Qingji. Obrigado por ensinar tudo isso para Qingji, jovem senhor. Os reinos além do reino do falso Deus são assim: Deus verdadeiro, Deus celestial, Rei Deus, sábio. Vilfic, não pense muito nesses reinos do Deus verdadeiro e do Deus celestial. Eles não estão gravados em pedra neste momento e podem mudar para outra coisa à medida que mais informações são reveladas no futuro. Su Qingji estava alegre enquanto ouvia, mas então, ela não pôde deixar de se sentir um pouco desanimada quando a realidade a atingiu. Afinal, ela estava apenas no reino transcendente agora, e não se sabia quanto tempo levaria para ela alcançar o reino do falso Deus, muito menos os reinos míticos além disso. Seria um milagre se ela pudesse tocar esses reinos nesta vida. Qingji vai trabalhar duro para agradar Young Lord no futuro. Su Qingji pensou por um tempo e então disse com grande determinação. Seus lindos olhos brilhantes brilharam quando ela olhou para Gu Shangji com um olhar profundo e falou sem um pingo de constrangimento. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir ao dizer, bem, faça o seu melhor. Porra, isso foi incrível, não?
A heroína caiu tão rápido, então isso não significa que seu charme de vilão estava no teto. Gu Shangji achava que não. Su Qingji simplesmente fez a escolha mais razoável e correta. Nesse momento, a transmissão de voz do velho Ming soou nos ouvidos de Gu Shangji. Interessante. É quase o mesmo que eu esperava. O sorriso de Gu Shangji mudou e uma expressão misteriosa apareceu em seu rosto. As várias forças maiores e menores do deserto oriental se uniram contra a Terra Santa de Taishuan e baterão à sua porta. Ye Shen aproveitou a oportunidade para escapar da masmorra na confusão. Claro, foi tudo graças à pílula de coleta de espíritos imortais presenteada ao seu mestre por Gu Shangji. Tudo estava indo de acordo com seus planos. Gu Shangji se levantou e saiu do pavilhão. Claro, ele não disse a Su Qingji que Ye Shen havia fugido do confinamento. Su Qingji só podia olhar para as costas de Gu Shangji quando ele de repente se levantou e a deixou para trás. Ela se perguntou se de alguma forma o ofendeu novamente. Um rei só poderia ser acompanhado por um tigre. Vilfic, ela está se perguntando se ela não é digna o suficiente para estar com ele. Su Qingji ficou impotente em seu lugar e pensou em tudo o que ela fez e disse, tentando descobrir qual palavra ou ação dela poderia ter ofendido Gu Shangji. Fora da Terra Santa de Taishuan neste momento. Os magníficos navios de guerra, barcos voadores e feras ferozes das principais forças pairavam no ar e derramavam uma aura crescente em direção à Terra Santa de Taishuan. Suas sombras caíram sobre a terra abaixo, mascarando o sol e o céu. Horas de cultivadores poderosos surgiram em direção ao céu, e bestas aterrorizantes rugiram em direção às suas presas enquanto seus uivos dizimadores reverberavam nos arredores. A Terra Santa Voidyang, a grande dinastia do Sol, a antiga família Xiao. Estes eram alguns dos gigantes do deserto oriental com uma herança milenar que os apoiava. Assim que souberam que a existência mais forte na Terra Santa de Taishuan havia perecido, eles se reuniram como tubarões que sentiram o cheiro de sangue e se prepararam para engolir a presa suculenta à sua frente. Mas agora, todas as pessoas que vieram para devorar a Terra Santa de Taishuan estavam confusas pintando seus rostos, incluindo o Ancião Supremo da Terra Santa do Vazio Yang. O Ancião Supremo não pôde deixar de franzir a testa enquanto observava o portão desprotegido da Terra Santa de Taishuan. O povo da Terra Santa de Taishuan aceitou sua impotência e abriu seus portões para nós. Como é que não há guarda ou matriz de proteção? Sua grande matriz de proteção perdeu força. Um velho vestido de imperador de uma das grandes dinastias perguntou. Ele usava vestes de dragão roxas e uma coroa dourada e roxa na cabeça. Sua voz reverberou nos arredores como um sino, espalhando uma aura terrível e sufocante. Neste momento, um grupo de anciãos e discípulos da Terra Santa de Taishuan saiu lentamente e chegou antes de todos os convidados. Todo mundo, você veio prestar seus respeitos ao jovem Lord Gu. O Senhor Sagrado de Taishuan perguntou em voz alta com um sorriso lânguido e provocante no rosto. Capítulo 19 Formiga desejando obter um vislumbre do céu, mudança repentina de atitude. Haha! Zhao Qian da Terra Santa Voidyang, Shuvuji da dinastia do Grande Sol e Xiao Ruo da antiga família Xiao, certo? E pensar que os 3 lords outorgados de meio passo se reuniriam para prestar seus respeitos ao jovem Lord Gu.
Infelizmente, eu não acho que você terá a chance se não mostrar nenhuma sinceridade. Taishuan Holy Lord apareceu no céu com as mãos atrás das costas e pronunciou cada palavra sem pressa. Um sorriso provocante adornou seu rosto enquanto sua voz trovejava nos arredores. Um grupo de anciões e discípulos estava atrás deles sem um pingo de pânico em seus rostos. Todos eles tinham expressões calmas e sorrisos desdenhosos enquanto observavam seus convidados. Afinal, eles abraçaram a coxa de seu todo-poderoso jovem lorde. Todas as principais forças do deserto oriental na frente deles não eram nada mais do que vira-latas vadios que só podiam latir e nunca morder. Os antigos não tinham um ditado: quando um homem ascende ao céu, seus animais de estimação também o seguem. Todos os discípulos e anciões que conheciam a verdadeira identidade de Gu Shangji sentiram que voariam para o céu no próximo momento. Quanto às grandes potências do deserto oriental, eles não eram nada mais do que um peido agora. O jovem Lord Gu só precisaria de um tapa para destruí-los. E se eles ousassem provocar o jovem Lord Gu? Os discípulos e anciões acreditavam que um único peido da pessoa por trás do jovem Lord Gu seria suficiente para erradicá-los de volta às suas seitas, clãs e dinastias. Com sua confiança inflada a tal ponto, como poderiam os discípulos e anciãos da Terra Santa de Taishuan sentir algum medo? O que? O ancião supremo vestido de branco, o imperador da dinastia do Grande Sol, e todos os outros que vieram com eles sentiram suas cabeças zumbindo. Todos os cultivadores dos antigos navios de guerra, barcos voadores e feras ferozes ficaram atordoados com a demonstração de destemor e arrogância de suas presas. Eles chegaram à porta da Terra Santa de Taishuan com grande impulso, esperando que eles se submetessem sem um pingo de resistência, mas a resposta que receberam foi completamente diferente de sua imaginação. Taishuan Santo Senhor, o que você quer dizer? Muitos deles nem conseguiram conter o choque. A catástrofe havia batido à sua porta, mas os discípulos e anciões mantinham absoluta confiança e sorrisos desdenhosos. Apenas o que estava acontecendo? Será que todos na Terra Santa de Taishuan perderam a cabeça? Ou eles realmente tinham algo para apoiar sua confiança? Prestar nossos respeitos ao jovem Lord Gu. Que é aquele? Ele é o jovem cujas coxas a Terra Santa de Taishuan recentemente agarrou. Ou o Senhor Sagrado de Taishuan está apenas pagando truques para nos assustar? O velho chamado Zhao Tian, o supremo ancião da Terra Santa do Vazio Yang, não pôde deixar de pensar sobre o assunto em seu coração. Ele era um velho monstro que viveu por milhares de anos, então ele podia ver a anormalidade que os outros não podiam ou não queriam. Toda a Terra Santa de Taishuan estava calma demais. Ele queria saber quem lhes deu tanta confiança. Era preciso entender que, mesmo que o ancião supremo Taishuan estivesse vivo, e seu cultivo tivesse progredido ainda mais, ele ainda não seria capaz de parar todos eles se eles se reunissem para lidar com a Terra Santa Taishuan como hoje. Vilfic, há um erro nos capítulos anteriores onde mencionou que o ancião supremo de Taishuan era um falso deus de meio passo. Ele era o Lorde outorgado de meio passo. A atmosfera fora da Terra Santa de Taishuan era bastante peculiar neste momento, pois ambos os lados estavam em um impasse. O que é esse jovem Lord Gu? Quem é ele? Ele parece ser um jovem, ele é algum herdeiro de algum velho monstro escondido que saiu para experimentar o mundo.
Ainda assim, o que ele pode fazer, mesmo que seja esse o caso? Este velho trouxe a arma imperial da minha dinastia, e está em pleno poder agora. Até mesmo um rei outorgado será suprimido sob ela. O imperador da dinastia do Grande Sol respondeu friamente às palavras do Senhor Sagrado de Taishuan. Assim que ele falou, suas palavras cheias de uma aura aterrorizante ressoaram em todos os lugares ao redor. Sua dinastia do Grande Sol e a Terra Santa de Taishuan tinham uma grande disputa para resolver, e hoje era sua melhor oportunidade para destruir a Terra Santa de Taishuan. Então, como ele poderia deixar alguém se intrometer neste momento? Nós mostramos a você um caminho para a sobrevivência, mas você invade o caminho para a morte. Não reclame conosco quando estiver morrendo. Vocês não podem nem imaginar a estimada identidade do nosso jovem Lord Gu. Uma formiga quer ter um vislumbre do céu. Que ilusão! Ao ouvir suas palavras, a Terra Santa de Taishuan respondeu com um tom arrogante. Ainda segurando as mãos atrás das costas, ele mostrou um sorriso. Ele também era um figurão no deserto oriental, então como ele poderia deixar passar uma grande oportunidade de se apresentar diante desses bastardos? Uma vez que eles assustaram todas essas grandes forças do deserto oriental hoje, então a totalidade do deserto oriental terá que mostrar respeito à sua terra santa Taishuan no futuro. Moreover, isso era algo que o jovem Lord Gu havia permitido pessoalmente. Taishuan Holy Lord não pôde deixar de mostrar um sorriso presunçoso enquanto pensava sobre isso. Muitas forças estavam prestando muita atenção ao show acontecendo fora da Terra Santa de Taishuan. Tudo o que aconteceu aqui foi transmitido de volta para casa pelos espiões escondidos no escuro, e isso causou um alvoroço nas forças ocultas. Shu Wuji era um imperador com um temperamento violento, então como ele poderia ficar quieto depois de ouvir tais palavras cheias de desdém? Seu rosto ficou verde e ele quase explodiu. Shu Wuji, espere. As coisas não estão parecendo bem, e eu não acho que tudo seja simples. O povo da Terra Santa de Taishuan está agindo de forma muito estranha. O ancião supremo da Terra Santa do Voidyang franziu a testa e segurou o velho imperador que estava prestes a lançar um ataque. Embora ele também tivesse trazido sua arma suprema, ele não se atreveu a trazê-la até que medisse as profundezas da força do outro lado. A reação da Terra Santa de Taishuan sob o olhar atento de tantos lobos perturbou seu coração. Afinal, muitas forças importantes do deserto oriental se reuniram, e a Terra Santa de Taishuan estava em uma situação em que não havia carne suficiente para todos os lobos que os encaravam, mas eles ainda eram tão calmos e arrogantes. A curiosidade do ancião supremo aumentou e ele queria saber sobre esse misterioso jovem lorde apoiando a Terra Santa de Taishuan. Parecia que suas suposições anteriores estavam longe da verdade. Quão forte foi a origem deste jovem senhor para encher a Terra Santa de Taishuan com tanta confiança? Zhao Tian viveu por milhares de anos e viveu muitas situações, então sua mente se agitou enquanto calculava todas as possibilidades. Não demorou muito para ele analisar que algo estava muito errado neste momento. Um calafrio percorreu sua espinha e suor frio escorreu por sua testa. A inteligência está incorreta. Ou a Terra Santa de Taishuan divulgou deliberadamente essa informação para atrair todo mundo. As pessoas das outras grandes forças não podiam deixar de ter uma mudança em suas expressões.
Eles também não eram burros, então eles também descobriram que algo estava errado. Haha, isso mesmo, Su Taishuan. É exatamente como você disse, estamos aqui para ter um vislumbre da aparência majestosa do jovem Lorde. Minha família Xiao recebeu a notícia há muito tempo e sabia da presença do estimado jovem Lorde em seu Taishuan. Terra Santa. Nós realmente viemos prestar nossos respeitos. Neste momento, um homem corpulento vestindo uma armadura de ouro saiu de um poderoso navio de guerra com um sorriso e apareceu na frente da Terra Santa de Taishuan. Sua voz alta ecoou em todos os lugares. Esse Xiao Ruo é de verdade, asterisco. As palavras repentinas do homem surpreenderam muitos cultivadores nas redondezas. Muitos deles ficaram pasmos. Eles não podiam acreditar se o que ouviram era verdade. Quanto tempo levou para o patriarca da antiga família Xiao mudar sua atitude? Não importa quem fosse, todos achavam que ele mudava de rosto muito rápido. Quando eles chegaram aqui, quem foi o que fez a pose e disse que lavaria a terra santa de Taishuan com sangue? As pessoas não podiam deixar de amaldiçoá-lo por sua falta de vergonha. Imediatamente depois, eles também mudaram suas palavras e expressaram seu desejo de prestar homenagem ao jovem senhor. Sim, isso mesmo. Eu também estou aqui para fazer uma visita ao jovem Lorde. Espero que o Santo Lorde de Taishuan relate nossa chegada ao jovem Lorde. Este Su Taishuan não é simples. A mudança repentina e drástica na situação surpreendeu Zhao Tian. Ao mesmo tempo, ele secretamente amaldiçoou todos esses bastardos de duas caras em seu coração. Felizmente, ele não havia tomado a iniciativa de atacar a Terra Santa de Taishuan naquele momento.